Descubra a incrível história de uma vovó que superou traumas emocionantes e transformou sua vida. A pequena casa de Dona Maria parecia carregar o peso de sua história. Aos 73 anos, com um sorriso radiante que escondia doçura e dor, ela era matriarca de uma família que amava profundamente. No entanto, o riso que ecoava nos corredores estava tingido de uma tristeza profunda, como sombras que dançam sob a luz do sol. A perda de seu amado marido, há anos, deixou cicatrizes em seu coração, e a pobreza perpetuada pela luta diária transformou sua vida em uma constante batalha. A única coisa que a fazia despertar esperança eram os netos. Entre eles, Lucas, o mais velho, de apenas 15 anos, começava a se distanciar. Em seus olhos, Dona Maria via um sonho que florescia, mas que, por trás de suas inseguranças, enfrentava o preconceito e a vergonha de sua origem humilde. Muitas vezes, ele desvia o olhar, como se sua avó fosse um fardo que ele precisava carregar. Essa distância machucava profundamente todos os dias. Dona Maria se esforçava para dir, mas o menino se afastava. O relógio parecia acelerar, e o tempo parecia escapar entre os dedos como grãos de areia. Em uma manhã ensolarada, o desejo de trazer Lucas de volta apertou o coração. É hora de agir, pensou. Com coragem, ela se inscreveu em um evento da escola como costureira. Os anos a tinham afastado de sua paixão, a costura, mas a chama ainda ardia em seu coração. Quando chegou o dia do evento, ela pôs em prática toda a técnica apurada por décadas, enquanto memórias de sua juventude dançavam em sua mente. Cada ponto lembrava do orgulho que sentia em sustentar a família. Dona Maria entrou na escola com sua peça de roupa pregada rodando em sua cabeça, suas mãos trêmulas segurando o produto final. Os olhares em volta eram de espanto, mas também de desdém. Lucas, escondido, sentiu o calor da vergonha subir por seu corpo. Virou-se para o lado, mas o coração pulsava forte. O que sua avó estava fazendo? Por que ela se expôs assim? Ele aprendeu a se sentir envergonhado, mas ali estava Dona Maria, tecendo não apenas seus sonhos, mas também os de toda a família. Quando ela começou sua apresentação, cada costura parecia ecoar um grito à dignidade, a luta de quem nunca desistiu. Mais do que apenas uma avó, ela era uma guerreira, um símbolo de resiliência. E à medida que a peça ganhava vida sob suas mãos, a plateia começou a mudar. Surpresas se transformaram em aplausos, e, bem ali, Lucas viu a avó que sempre amou, cheia de força e coragem. A distância entre eles começou a se fechar, mas o caminho para a reconciliação ainda era longo e repleto de mazelas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Dona Maria se preparava para desabafar com Lucas, sentia que era o momento certo. Filho, quero te contar sobre a dor que eu carrego, começou, com a voz embargada. O coração de Lucas disparou. Ele sabia que ali estavam as chaves para entender a avó que lutou por ele a vida toda. Mas o que ela tinha a revelar? As feridas do passado começavam a se abrir, e em meio a isso, segredos e histórias que mudariam tudo surgiam. O que mais estava por vir nessa jornada de transformação e reencontro? Os olhos de Dona Maria brilharam com a intensidade da emoção, enquanto lembranças de um passado distante começavam a tomar forma. Lucas, quando eu era jovem, eu sonhava com outra vida. Um futuro onde a pobreza não me consumisse, disse ela, buscando no neto a conexão que parecia se dissolver. Eu queria ser alguém, queria ter um lar bonito, e acima de tudo, pessoas ao meu redor que me quisessem como sou. Lucas sentiu uma aflição misturando-se à curiosidade. A avó sempre foi uma figura de força, mas ouvir sobre seus sonhos e dores trouxe um novo entendimento. O que aconteceu? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Ela respirou fundo, como se preparar para um salto. Ao me casar com seu avô, pensei que finalmente teria tudo. Ele era um homem maravilhoso. Juntos, lutamos pela família. Mas o mundo é cruel, e não tardou para que a vida nos mostrasse sua face mais dura. Os olhos de Dona Maria se encheram de lágrimas. Assim que seu pai nasceu, perdemos tudo. As dívidas se acumularam, e eu não tive escolha a não ser me diminuir, me tornar apenas uma mulher que servia aos outros. Cada dia era uma batalha para colocar comida na mesa. Lucas sentiu seu estômago revirar com a dor da avó.
Ele nunca havia imaginado o sacrifício que Dona Maria fizera. Ele apenas via a avó como aquela que sempre estava ali, dando amor, cuidando dele e dos irmãos. A ideia de que ela também tinha suas próprias feridas e cicatrizes o fazia ver os dois lados da história. Mas Dona Maria continuou. A perda de seu avô foi um golpe. Eu vi a luta dele para manter a família unida até o último dia. Isso me ensinou uma grande lição. Sempre que eu caía, ele estava lá para me levantar. E assim, mesmo diante da dor, eu nunca deixei de sonhar, mesmo que tivesse que enterrá-los profundamente em meu coração. Uma onda de sentimentos passava entre eles. Lucas começava a entender que aquela distância que o incomodava estava ligada a algo muito maior do que ele queria admitir. Dona Maria o observava com carinho, como se estivesse abrindo não apenas seu coração, mas um espaço entre eles. Você é um adolescente de sonhos, Lucas. E eu quero que você saiba que nunca é tarde para lutar pelo que acredita. A voz dela começou a ganhar força. Teus sonhos são importantes, e se precisar de coragem, pode contar comigo. O jovem olhou para o chão, refletindo sobre as palavras dela. Em meio à vergonhosa luta por aceitação, ele estava esquecendo o que realmente importava. Os valores que Dona Maria representava pareciam agora pulsar dentro dele, como um chamado para uma nova jornada. Mas no fundo, ele ainda se sentia um aprendiz perdido. Eu não sabia que você tinha passado por tanto, disse Lucas, a voz falhando. Desculpe por ter me afastado. Dona Maria sorriu levemente, um sorriso cheio de compreensão. Ela estava disposta a perdoar, mas o caminho à frente não era fácil. A relação deles precisava de tempo e reconexão. No entanto, o que nenhum dos dois esperava era a reviravolta que estava prestes a acontecer. Nesse mesmo dia, um estranho visita à escola iria mudar tudo novamente. Como seria o desenrolar dessa história? Que novo desafio estaria esperando por eles? As perguntas pairavam no ar, enquanto as sementes de novas descobertas estavam prestes a florescer. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, enquanto Lucas saía da casa da avó. Ele ainda estava preso aos pensamentos sobre a conversa que teve. Agora, Dona Maria não era mais apenas a avó, mas uma mulher com sonhos e sacrifícios que reverberavam em sua própria vida. O caminho de reconexão estava apenas começando. O dia seguinte prometia diferentes perspectivas e a esperança de um novo começo. Ao chegar na escola, Lucas sentia seu coração disparar. O sentimento de angústia que o acompanhou nas últimas semanas agora se misturava a um fio de esperança. Ele entrou na sala, onde já estavam seus amigos, a turma do fundo, como costumavam se chamar. Entre risos e brincadeiras, alguém chamou seu nome. Lucas! Olha quem chegou! Pablo acenava. Mas não era só Pablo. Ao lado dele estava um jovem desconhecido, com cabelos desgrenhados e um sorriso confiante. Esse é o Rafa. Ele é novo na escola, disse Pablo, enquanto Lucas tentava entender o que estava acontecendo. Oi, Lucas. Escute, você joga bola? Rafa perguntou com entusiasmo. Ah, já joguei um pouco. Lucas hesitou. O que mais poderia oferecer? Balançou a cabeça, lembrando da conversa com a avó. Ele deveria ser verdadeiro consigo mesmo e abrir-se para novas oportunidades. Por que não? Rafa sorriu, um brilho nos olhos, como se tivesse encontrado o que procurava. Vamos lá no campo após a aula. Meus amigos e eu sempre jogamos. Você pode se juntar a nós. A proposta estava feita, mas algo dentro de Lucas ainda hesitava. Seria uma boa ideia? Ele pensou em Dona Maria e na força que ela havia mostrado ao compartilhar sua luta. Por que não? Pensou, e aceitou. As horas passaram, e ele mal percebeu quando o sinal final da escola soou. Um sentimento novo pulsava em seu peito. Ao lado dos amigos, ele sentiu a adrenalina do jogo, a alegria de ser incluído, pelo menos por um momento. Mas essa sensação não durou muito. Enquanto corria atrás da bola, um grupo de garotos mais velhos o cercou. O líder do grupo, um garoto alto e robusto, olhou para Lucas e os amigos com desdém. Ei, o que esses moleques estão fazendo aqui? Perguntou com uma risadinha debochada. A tensão subiu instantaneamente e o ambiente que antes era animado tornou-se pesado. Lucas desejava esconder-se novamente, como sempre fazia. Mas, ao lembrar do que Dona Maria havia falado sobre lutar por seus sonhos, ele decidiu se posicionar. Só estamos jogando. Não estamos atrapalhando ninguém. O garoto desdenhou, mas Lucas percebeu que a situação poderia se transformar. Ele sentiu uma mistura de medo e coragem.
Rafa se colocou ao seu lado, e nesse momento, a amizade começou a se formar. Vamos nos divertir, melhor do que ficar aqui, não é? Disse Rafa, tentando acalmar a atmosfera. Antes que o grupo mais velho pudesse responder, um dos colegas de Lucas, a quem ele sequer conhecia muito, tomou a frente. Vamos nos unir. Se estiverem a fim de jogar, venham. Ele estendeu a mão, desafiando qualquer resistência. Lucas sentiu um arrepio e sua respiração acelera. O futuro se desenrolava diante dele, e com ele, a promessa de uma nova vida, cheia de laços e esperanças. Mas antes que ele pudesse aproveitar esse sentimento, o inesperado aconteceu. Alguém começou a gritar do lado de fora da escola, e todos os olhos se voltaram na direção da voz. Algo estava prestes a acontecer que mudaria tudo novamente. O que poderia ser dessa vez? O grito aumentou, ecoando pelo pátio da escola e cortando como lâmina afiada o silêncio tenso que se instalou. Os garotos mais velhos, que antes pareciam prontos para criar uma briga, hesitaram e se viraram em direção ao som. Lucas ficou paralisado, com os olhos fixos na cena que se desenrolava. Um grupo de alunos se aglomerava em um canto, e uma sensação gelada tomou conta de seu estômago. Ele não sabia o que esperar, mas o medo começou a dar lugar a uma curiosidade inquietante. O que aconteceu? Ele se perguntou. Rafa, ao seu lado, inclinou-se um pouco para frente, tentando enxergar melhor. Vamos lá ver, ele disse, puxando Lucas pela mão. Juntos, eles se aproximaram do tumulto, o coração batendo rápido. Ao chegarem mais perto, Lucas avistou um garoto de sua turma, Daniel, em pé no meio do círculo, visivelmente agitado. Pare de me empurrar. Eu não fiz nada. Ele gritou, suas mãos tremendo um pouco. Olhando de perto, Lucas percebeu que as lágrimas brotavam nos olhos de Daniel. Olhando em volta, Lucas viu rostos perplexos e preocupados. Sentiu um aperto no peito. O que poderia ter levado Daniel a essa situação? Ele lembrou da sensação de ser isolado, de como o bullying o perseguia em momentos difíceis. Um impulso o fez querer ajudar. Ei, Daniel! O que está acontecendo? Lucas gritou, tentando dissipar a tensão que pairava. Daniel olhou para ele, e naquele instante, havia algo mais do que apenas medo em seus olhos. Era solicitação silenciosa de apoio, de solidariedade. Eles disseram que eu era fraco, só porque não jogo bem, respondeu ele, a voz embargada. Uma onda de empatia passou por Lucas. Ele se lembrou de suas próprias inseguranças, de cada momento em que sentiu que não pertencia ali. Com a coragem que floria dentro dele, ele tomou um passo à frente. Todos nós temos nossos talentos. Não deixe que eles te façam sentir assim, Daniel. Vamos mostrar que aqui somos um time. Os rostos ao redor se voltaram para ele, alguns sussurrando, outros demonstrando uma leve aprovação. O olhar de Rafa estava fixo em Lucas, como se estivesse acompanhando uma transformação. O garoto mais velho que havia iniciado a confusão olhou novamente para Lucas, desafiador. E você? O que tem de especial? Ele provocou, quase tentando intimidá-lo. Lucas respirou fundo. Eu não sou mais do que você. Mas isso não significa que posso ser menos alguém. Vamos parar de brigar e fazer algo divertido. Ao falar, senti um calor subir pelo corpo, uma chama de determinação. Um silêncio pairou por um segundo, mas logo poucas pessoas começaram a rir, aprovando a ideia. Dançar uma vez mais no campo de futebol poderia no final ser uma grande combinação. O clima havia mudado, mesmo que ainda houvesse um ar de tensão no ar. Que tal um jogo em que todos têm uma chance? Sugeriu um dos colegas de Lucas, quebrando a barreira e, finalmente, essa ideia foi aceita por todos. Lucas sentiu sua respiração ficar mais leve. Ele viu que, naquela situação, a união fazia força. Mas, no fundo de sua mente, uma nova preocupação surgiu. Ele se lembrou da conversa com Dona Maria e o peso dos seus segredos. E se eu for descoberto? E se eles perceberem que estou lutando para ser melhor? Essa dúvida se misturava à esperança e às novas amizades que estavam se formando. Ele precisava não só lutar as batalhas do presente, mas também encarar os fantasmas do passado. A sensação de transformação estava florescendo, mas o futuro ainda guardava surpresas que poderiam mudar tudo novamente. E com esse pensamento em mente, Lucas olha para o céu, agora tingido de estrelas. O que mais está reservado para mim? Ele se pergunta, enquanto um novo grito ecoa do fundo do corredor da escola. Que mistério estava lá fora, pronto para ser desvendado? O novo grito soou mais alto, ressoando pelo corredor e trazendo uma onda de incertezas.
Lucas e Rafa trocaram um olhar cheio de expectativa. O que poderia ter provocado essa nova explosão? A curiosidade e a preocupação empurraram os dois para mais perto e, sem pensar duas vezes, eles correram em direção à origem da voz. Ao chegar na porta que levava a uma sala de aula, uma cena se desdobrou diante deles. Um grupo de alunas, todas da mesma sala, estava reunido, seus rostos revelando uma mistura de desespero e raiva. Lucas reconheceu a voz que tinha gritado. Era Ana, a garota conhecida por sua determinação e força, mas naquele instante, seu olhar estava carregado de angústia. O que teria acontecido? Desculpa, Ana. Misturaram seus cadernos com os nossos. Foi sem querer. Uma das alunas tentava se justificar, mas o pânico no rosto de Ana fazia parecer qualquer coisa menos tranquila. Isso não é só sobre cadernos. Ana gritou, sua voz ecoando com fervor que capturou a atenção de todos. Vocês não entendem. É sempre assim. Eu sempre sou a piada, a que erra, a que não pertence. A verdade do que ela dizia fez o coração de Lucas apertar. Ele se lembrou de quantas vezes também se sentiu assim. Ele conhecia bem a sensação de ser o centro das brincadeiras, de ter risadas direcionadas a ele como setas afiadas. Com um impulso, decidiu que não poderia ficar parado. Ei, Ana! Lucas gritou, chamando a atenção da garota. Ninguém é uma piada, e muito menos você. Vamos trabalhar juntos. Somos todos diferentes, mas isso é o que nos faz especiais. Ele viu Rafa ao seu lado, acenando para incentivá-lo. As meninas se viraram, algumas com rostos de surpresa. Ana, em meio às lágrimas, fitou Lucas. Mas eles não entendem, eu só quero ser aceita. Lucas respirou fundo, sabendo que suas próximas palavras precisavam ser fortes. Se aceitarmos um ao outro, se formarmos um time, teremos mais força do que quem nos critica. Podemos nos apoiar. Vamos tentar? Vamos mostrar que juntos somos imbatíveis. A sala silenciou novamente, e a tensão no ar começou a dissipar. Ana enxugou as lágrimas e um pequeno sorriso começou a aparecer em seu rosto. Você realmente acha isso? Que podemos vencer se formos unidos? Ela perguntou, a vulnerabilidade em sua voz atraindo a solidariedade dos presentes. Com certeza, respondeu Lucas, buscando no olhar de Rafa um sinal de apoio. Ele tinha certeza de que havia algo poderoso na vontade de antepor a união à individualidade que os separava. Os murmúrios cresceram e, como uma onda, o sentimento de compreensão e aceitação começou a se espalhar. A turma, antes lotada de desunião, agora falava sobre o que poderiam fazer juntos, como poderiam criar um espaço seguro onde todos pudessem ser quem eram sem medo de julgamento. Mas no fundo de sua mente, Lucas não conseguia ignorar a inquietação sobre seus próprios medos. O que aconteceria se soubessem sobre a minha luta interna? O que aconteceria se eu falhasse? A dúvida o acompanhava como uma sombra, mesmo em meio à luz que começava a emergir naquela sala. Vamos jogar algo! Alguém gritou animado, enquanto outros sorriam e concordavam. Uma ideia e energia renovada estavam surgindo, mas a voz de Lucas permaneceu em sua cabeça, ecoando como um aviso silencioso. Com esse pensamento, ele olhou para o céu que começava a se iluminar com a luz da manhã. Havia muito a ser enfrentado, não só ali, mas na complexidade da vida. Ele se perguntava se era possível realmente superar o que o impedia de avançar. E antes que pudesse responder a si mesmo, outro grito, mais intenso e aflito, ressoou pelo corredor, cortando o clima otimista. O que estaria acontecendo agora? Qual era a nova tempestade que se aproximava? Lucas sentiu frio na barriga novamente, preparado para enfrentar mais um desafio que se escondia nas sombras à sua frente. O grito agudo atravessou o corredor como um raio, interrompendo a energia que começava a se formar. Um silêncio pesado tomou conta da sala, e todos os olhares se voltaram para Lucas e Rafa, como se eles tivessem a resposta para aquele novo desespero. Os sussurros começaram a circular, mas a tensão estava alta. Vem, vamos ver o que aconteceu, disse Rafa, puxando Lucas pela roupa. Os dois saíram da sala apressados e seguiram o som, que parecia vir da direção do pátio. O coração de Lucas batia mais rápido, cada passo carregado de uma expectativa incômoda. O que mais poderia acontecer? Ao saírem do prédio, o sol ainda brilhava, mas o clima estava longe de ser leve. No pátio, uma multidão de alunos se aglomerava, e Lucas pôde ver uma figura conhecida no centro do alvoroço. Era Pedro, um dos mais populares da escola, cercado por amigos. Porém, seu rosto estava pálido, e sua expressão era de medo.
Ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Gritou uma das meninas, vozes de preocupação misturando-se com o murmúrio crescente da plateia. Vai, Pedro. Mostra para eles do que você é capaz. Incentivou outra voz, mas a confiança parecia estar se dissipando. Lucas apertou as mãos, as lembranças de momentos em que se sentiu impotente voltando à tona. Ele sabia o que significava sentir a pressão dos outros, e naquelas horas, a dúvida e o medo costumavam dominar. Mas agora, mais do que nunca, ele sentia que precisava agir. Vamos ajudar, Lucas disse para Rafa, que o olhou surpreso. Não podemos deixar que esse medo prevaleça. Se ele está passando por isso, precisamos mostrar que não está sozinho. Rafa hesitou, mas o olhar decidido de Lucas foi suficiente para convencê-lo. Vamos juntos. Os dois se lançaram em meio à multidão. Chegando mais perto, Lucas pôde ouvir o que estava acontecendo. Pedro estava prestes a enfrentar um desafio esportivo, algo que sempre causava um misto de admiração e medo entre os alunos. Eles queriam ver se Pedro conseguiria realizar um truque radical em sua bicicleta, um salto que muitos já tinham tentado, mas poucos conseguido. A expectativa estava em alta, mas a tensão era palpável. Pedro, você consegue. Pense em todos nós. Nós estamos com você. Lucas gritou, e sua voz cortou a atmosfera de incerteza, chamando a atenção de todos ali. Pedro levantou a cabeça, o olhar determinado, mas uma sombra de insegurança ainda permanecia. Lucas percebeu que era hora de agir. Ele se aproximou do rapaz, e numa tentativa de encorajá-lo, disse, ninguém aqui te exige ser perfeito. O que importa é que você tente. E se você cair, vamos todos apoiar você. Estamos juntos nessa. Um silêncio profundo pairou no ar, e as palavras de Lucas pareciam reverberar na mente de Pedro. De repente, ele sorriu. Tem razão. Vou fazer isso. E, com isso, se posicionou, respirando fundo, enquanto a plateia emanava uma mistura de ansiedade e apoio. O momento de verdade chegou. Pedro acelerou e, em um movimento, lançou a bicicleta no ar. As emoções estavam a mil, a plateia absorvendo cada fração de segundo. No instante seguinte, o mundo pareceu desacelerar. A beleza do desafio estava na sua vulnerabilidade, no risco que ele corria. Todos estavam juntos nisso, torcendo. Mas, em um golpe inesperado, a bicicleta desequilibrou. Lucas sentiu o coração parar. Pedro caiu, e o barulho do impacto reverberou pelo pátio. Um silêncio mortal tomou conta. Abalado, Lucas olhou para Rafa, as palavras não saíam. Será que tudo tinha sido em vão? Quando Pedro se ergueu, o olhar dele estava confuso, mas ele se dirigiu a Lucas e aos outros. A multidão explodiu em aplausos e gritos de encorajamento. Vi que não estou sozinho, gritou Pedro, agora visivelmente emocionado. O pátio se iluminou com a sensação de superação e, naquele instante, tudo parecia possível. Mas no fundo, Lucas sabia que ainda havia muitos desafios pela frente. O grito que ecoava agora era de força e união. No entanto, enquanto todos aplaudiam, Lucas sentiu um novo frio na barriga. Um novo desafio estava por perto, e ele sabia que a verdadeira prova de coragem não terminaria ali. O que viria a seguir poderia ser igualmente desafiador, e ele estava pronto para descobrir. A sensação de êxtase na multidão se dissipou lentamente, deixando um rastro de ansiedade e questionamentos. Lucas observou Pedro sendo cercado pelos amigos, recebendo congratulações e abraços. Mas algo mudará em seu coração, um sussurro insistente que parecia clamar para ser ouvido. Um desafio se aproximava, e não era apenas o de uma manobra de bike, mas algo ainda maior. Rafa notou o olhar concentrado de Lucas e perguntou, o que foi? Você está diferente. Lucas, ainda processando a cena, respondeu apenas, não sei, algo não está certo. Enquanto os alunos se dispersavam, rindo e comentando sobre a coragem de Pedro, dois garotos se afastaram do grupo, sussurrando entre si. Lucas sentiu um arrepio na espinha. Ele conhecia aqueles rostos, eram conhecidos por intimidações constantes na escola. Olha lá, nem foi tão impressionante assim. Um mané qualquer que vai tentar de novo e cair outra vez. Nossa, valeu a pena o show. Um deles ria, e o outro o acompanhava com um sorriso debochado. Lucas não pensou duas vezes. Um foco intenso se instaurou dentro dele. Ele tinha que agir. Ei! Isso não é justo! Lucas gritou, caminhando em direção aos garotos. Rafa tentou puxá-lo de volta, mas Lucas estava decidido. Ele fez o melhor que pôde.
E olha só a coragem que ele teve. Os risos pararam, e os olhares se voltaram para Lucas, que sentia seu coração disparar. Um amontoado de sentimentos tomava conta dele: raiva pela zombaria, mas também medo pela repercussão. Mas ele não podia recuar. Coragem não se mede pelo sucesso de um salto, mas pela bravura de se levantar e tentar de novo. As palavras soaram como um eco dentro do pátio, e a multidão em volta começou a murmurá-las. Os garotos trocaram olhares, por um momento, hesitaram. Era apenas um momento, mas Lucas percebeu que a tensão aumentava. Um deles, mais alto que o outro, respondeu: "E você o que sabe sobre coragem? Você só é amigo dele porque ele é popular. Quando ele cair de novo, você vai sumir." O golpe atingiu Lucas como uma flecha. Ele sabia que era verdade em parte. Era fácil ser amigo do popular, mas o que ele realmente fazia por Pedro? O que estava disposto a sacrificar por seus valores? Você pode pensar que isso só é questão de popularidade, mas hoje eu aprendi que coragem é uma escolha, e eu escolho estar do lado certo. Respondeu Lucas, sua voz carregada de determinação. Mas o ambiente estava tenso. O grupo de garotos começou a avançar, e Lucas percebeu que o desafio tinha tomado uma nova forma. O que antes era sobre apoio e superação agora se transformava em um confronto. Rafa colocou a mão no ombro de Lucas, tentando acalmá-lo. "Vamos só deixar pra lá." Mas Lucas não conseguiu se conter. Ele não poderia deixar que a intimidação prevalecesse. Sentiu-se como um gigante, mesmo que por dentro estivesse tremendo. "Quem disse que você pode zoar os outros desse jeito? Nossa escola deveria ser um lugar seguro para todos." Nesse momento, a multidão parou novamente, e algo mágico aconteceu. Vários alunos começaram a se unir ao lado de Lucas, formando uma barreira, mostrando sua unidade. A coragem de Pedro havia inspirado ações, e agora Lucas estava fomentando mais luta por respeito. "Vamos mostrar que aqui, ninguém é deixado para trás." Uma voz na multidão ecoou, seguida de gritos de apoio. Só que no fundo, o que começou como um desafio esportivo agora se transformará em algo muito mais profundo. A sensação de comunidade crescia, mas a tensão continuava. Sentindo a energia do momento, Lucas olhou ao redor e percebeu que não poderia parar ali. O que aconteceria com a verdadeira coragem se eles se unissem não só por Pedro, mas também para enfrentar seus próprios medos? Então perguntou a Rafa, em meio a toda aquela adrenalina: "Estamos prontos para realmente fazer a diferença?" E naquele mesmo instante, um novo grito ecoou na escola, algo que ele nunca tinha imaginado antes. O eco de uma luta estava apenas começando, e Lucas Azar se questionava: como lidar com a verdade no coração dessa batalha por respeito e coragem pela justiça? O clima mudava à medida que mais alunos se juntavam à batalha silenciosa contra a intimidação. Lucas sentiu a força do apoio em volta dele, ao mesmo tempo, a responsabilidade triplicava. Ele nunca imaginou que um simples ato de coragem pudesse inspirar tantos. As vozes que antes eram tímidas agora formavam um coro. "Aqui não é lugar para bullying." Com as palavras ecoando, Lucas se virou para os garotos que zombavam, um misto de desafio e coragem ardendo nos olhos. Ele percebeu que não estava sozinho nessa. Todos ao seu redor compartilhavam um desejo comum, um lugar seguro para todos. O grupo de intimidador hesitou. O sorriso debochado dos garotos se transformou em um olhar confuso. Mas a raiva os impulsionou a avançar. "Ah, é fácil se esconder atrás dos outros. Vocês são só um bando de covardes." Gritou um deles, tentando reverter a situação. "Demonstrar coragem também é se unir em solidariedade." Lucas respondeu, a adrenalina pulsando por seu corpo. "E quem se esconde atrás da intimidação é o verdadeiro covarde." Os alunos se uniram, ombro a ombro, enfrentando aqueles que se achavam superiores. Lucas sentiu seu estômago revirar ao perceber que estava em uma encruzilhada. Era um momento decisivo em que se desafiava não apenas os valentões, mas toda a noção de quem ele era. Rafa, percebendo a intensidade da situação, puxou Lucas para mais perto. "Se você fizer isso, pode ter consequências. Isso é maior do que eu, Rafa. Se não lutarmos agora, então quando? É a hora de mudar." Lucas estava em chamas por dentro. Os olhares da multidão se fixaram em Lucas, e ele tinha certeza de que não podia voltar atrás. Uma onda de energia pulsante corria pelo grupo à sua volta. E então, um aluno mais à frente gritou: "Vamos fazer uma roda. Que cada um compartilhe o que sente." Sorrisos se espalharam.
A ideia, simples e poderosa, oferecia um espaço para que todos falassem abertamente. Um a um, os alunos começaram a compartilhar suas experiências de medo e insegurança. Falar sobre suas próprias batalhas diante do que haviam sofrido. As histórias de mentira, solidão e desprezo que muitas vezes passavam despercebidas. Lucas ouvia, se sentindo cada vez mais no centro de algo grandioso. Ele ainda lutava com suas fraquezas e a sombra da dúvida, mas ali ele começava a se ver como parte de algo maior. Quando chegou sua vez, ele respirou fundo e falou: "Eu também me sinto inseguro. Às vezes, o medo de ser julgado me consome, mas quando vejo vocês, percebo que juntos somos mais fortes." O murmurinho se transformou em apoio. No fundo, sentimentos surgiram, dor, mas também uma profunda camaradagem. As vozes se tornaram mais confiantes. E a antiga divisão começou a ruir. Os intimidadores estavam agora cercados por um grupo que estava decidido a não mais aceitar aquela situação. Por fim, um dos valentões, visivelmente abalado pela resposta da multidão, hesitou e esboçou um movimento de recuo. Vocês não são ninguém." A bravura que antes mostrava agora soava vazia e perdida. O momento de silêncio se instalou. E foi quando, subitamente, os alunos gritaram: "Nós somos todos alguém." A força da unidade ressoava. Lucas sentiu uma luz surgir dentro dele. O que começara como um pequeno impulso agora tomava forma, transbordando em um desejo real de mudança. Mas antes que a situação pudesse se resolver, uma campainha quebrou a bola de energia que havia se formado. Era o sinal do intervalo, e nesse instante, a multidão se dissolveu. A tensão do combate não havia sumido, e a pergunta pairava no ar, desafiando cada um ali: isso era suficiente? Enquanto as pessoas se dispersavam, Lucas lançou um olhar a Rafa. "Nós temos que continuar. Isso tudo foi só o começo." E com isso, a chama ardia em seus corações. Teriam eles a força necessária para transformar a escola em um lugar de inclusão e respeito, ou o medo e a dúvida ainda seriam os verdadeiros vencedores? Lucas não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. O intervalo parecia um misto de alívio e angústia. As vozes dos colegas ainda ecoavam em sua cabeça, impulsionando-o a agir, mas a realidade do cotidiano puxava de volta. Ele olhou em volta. As mesas da cantina estavam cheias de grupos de alunos que conversavam e riam. Mas havia um espaço vazio, onde a solidão se instalava, e ele sabia que muitos ainda se sentiam assim. Ele se dirigiu até Rafa, que estava encostado na parede, visivelmente aflito. "E agora, Rafa? E se eles voltarem?" A preocupação na voz de Lucas era palpável, uma sombra que pairava entre eles. "Precisamos de uma estratégia, algo maior", Rafa respondeu, dando uma rápida olhada para os valentões, que conversavam em um canto da cantina, tentando recuperar a confiança perdida. "Mas também precisamos garantir que todos se sintam seguros. Isso foi um grande passo, mas podemos fazer mais." Lucas não queria falhar. Ele vibrou com a ideia de coletivamente criarem um ambiente em que todos se sentissem livres para se expressar. O que haviam começado não poderia se apagar com o toque do sino. E se organizássemos uma reunião? Algo que envolvesse todos os alunos, os professores, um verdadeiro compromisso? Rafa assentiu, a empolgação em seu olhar começava a brilhar. Uma assembleia? Para discutir o bullying? Isso poderia realmente fazer diferença, Lucas. A ideia fez o coração de Lucas acelerar. Sim, era isso que eles precisavam. Mas, ao mesmo tempo, uma pontada de medo surgia. E se ninguém aparecesse? E se os que se opunham voltassem a intimidá-los? Ele sacudiu a cabeça, afastando os pensamentos negativos. Não podemos deixar o medo nos parar. Temos que arriscar. Para cada um que se sentir sozinho, haverá outros. Nosso grupo é maior agora. Enquanto conversavam, mais alunos começaram a se aproximar, atraídos pela determinação de Lucas e Rafa. Foi então que uma garota, Clara, entrou na roda. Ela levou um tempo para falar, mas quando decidiu, sua voz era doce e firme. "O que vocês estão planejando? Eu quero ajudar. Todos nós queremos ajudar." A energia da conversa começou a crescer. Outros alunos, que estavam apenas observando, se juntaram. Lucas se sentiu invadido por uma onda de esperança. Era incrível ver todos se unindo por um propósito comum. Com o coração mais leve, Lucas se levantou, a voz começando a ecoar novamente. "Vamos nos reunir amanhã. E vamos nos encontrar todos os dias para planejar como transformar nossa escola."
Suspiros de entusiasmo dominaram o espaço. Alguns batiam palmas, outros se abraçavam. Era um momento de união e encorajamento. Lucas percebeu que a chama da mudança já tinha se acendido e não haveria como apagá-la. Sentia-se forte ao ver que o grupo agora tinha vozes mais claras e decididas. Porém, à medida que a energia da reunião crescia, os risos e aplausos começaram a sumir lentamente. Alguém na parte de trás confrontou Lucas. E você, o que vai fazer quando eles reagirem? Você pensa que estão com medo de você? As palavras pesavam como pedras. Um silêncio denso invadiu a cantina. Lucas olhou ao redor e viu rostos cheios de expectativa. Uma pergunta flutuou em seu espírito. Essa unidade seria suficiente para enfrentar os 4 valentões que ainda vigiavam como sombras souberam fazer? Ele respirou fundo, ciente de que o próximo passo seria crucial. Nós seremos a luz que espanta a escuridão, ele disse, enfrentando aqueles olhares desafiadores. Mas a luta não vai ser fácil. No entanto, enquanto os alunos retomavam sua conversa, Lucas se perguntou, eles estavam prontos para o que viria a seguir? A atmosfera de esperança era palpável, mas a sombra da incerteza crescia a cada dia. O que aconteceria na Assembleia? E aqueles valentões, o que fariam diante dos novos aliados? As perguntas pairavam no ar, e o dia de desenrolar o futuro se aproximava. O sol raiava em um dia claro e radiante, iluminando a escola de maneira especial. Era o dia da Assembleia, um momento cultivado com tanto esforço por Lucas e os amigos. Esperança e nervosismo caminhavam lado a lado. Quando Lucas entrou no auditório, mais de 200 alunos já o aguardavam, sussurrando entre si, alguns com olhares de encorajamento, outros ainda céticos. Ele subiu ao palco, sentindo a adrenalina disparar. O olhar de Dona Maria atravessava sua mente, trazendo à tona a força que ela sempre teve. A lembrança de sua avó, costurando sonhos com suas próprias mãos, se tornava um impulso. Hoje é o dia, pensou, apertando as palmas suadas. Oi, pessoal, cumprimentou Lucas, tentando controlar a voz tremula. Estamos aqui para falar sobre bullying e como podemos mudar isso juntos. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Lucas, então, se lembrou das palavras da avó sobre coragem e determinação. Com isso em mente, ele continuou. Eu quero que cada um de nós possa ser livre para ser quem realmente é, sem medo do julgamento dos outros. Enquanto falava, ele pôde ver outros alunos assentindo. A energia na sala começava a mudar, e ele estava começando a sentir aquele calor na alma, que só fortalece. Um grupo já começou a se unir e lutar contra a intimidação. Quero que todos aqui saibam que não estão sozinhos, continuou Lucas, agora mais confiante. Uma comunidade é feita quando escolhemos a solidariedade ao invés do silenciamento. Juntos, nossa voz é mais forte. Nesse momento, a porta se abriu e 4 conhecidos valentões entraram. O clima tenso imediatamente tomou conta do ambiente, fazendo os murmúrios e sussurros sumirem de uma vez. Lucas sentiu um nó na garganta, mas se lembrou de Dona Maria, de sua luta, e se sentiu pronto. Olha só quem decidiu aparecer, disse um dos valentões, com um sorriso debochado. Estão achando que podem mudar alguma coisa? Devemos ser todos melhores, juntos. Lucas respondeu, as palavras escapando como um grito de um coração valente. Vocês não têm poder aqui se nós não deixarmos. O olhar dos valentões parecia se transformar, embora a ameaça ainda estivesse presente. Mas isso não parou o ardor crescente dentro de Lucas e do público ao seu redor. Ele percebeu que muitos se levantavam, com sorrisos e confiança. O desejo de apoiar um ao outro estava tomando a cena por completo. Naquela assembleia, alunos começaram a compartilhar experiências. Histórias de dor e superação ecoaram pela sala, cada relato construindo uma muralha de coragem que impediu os valentões de retornarem à sua antiga posição de poder. Lucas se via em muitas dessas histórias, cada uma como um cordão que unia todos eles. Finalmente, chegou a vez de Clara, uma amiga que estava lutando com suas próprias inseguranças. Eu já fui intimidada, mas isso não me define. O que importa é que temos uns aos outros. Sua voz começou suave, mas logo ganhou força, causando aplausos. As palavras dela pareciam ganhar vida, inflamando a determinação de todos. A Assembleia se tornava um símbolo de união, um movimento que poderia mudar a estrutura de toda a escola. Com isso, a energia do momento cresceu e as vozes agora eram uma verdadeira orquestra, cada um contribuindo para uma melodia harmoniosa de apoio e amor. Lucas olhou para os valentões, que agora pareciam desconcertados. O que poderia ter sido um momento de opressão se tornará uma demonstração de união e coragem.
Naquele instante, o medo que Lucas sentia começou a se dissipar. Eles não eram apenas estudantes, eram forças de mudança. Com um último olhar para a plateia, ele disse: hoje, nós fazemos essa escolha. Seremos mais unidos que nossos medos e mais fortes do que qualquer tentativa de nos dividir. A multidão explodiu em aplausos, e Lucas sentiu o peso das incertezas se desvanecer. A percepção de que a coragem não era ausência de medo, mas a habilidade de agir apesar dele, o havia libertado. Após a assembleia, enquanto se afastava, Lucas sentiu uma mão em seu ombro. Era Rafa, com um brilho no olhar. Você realmente mudou tudo hoje, ele disse. E isso foi só o começo. A verdade é que eu não fiz isso sozinho, Lucas respondeu, pensando em Dona Maria e em todos aqueles que se levantaram junto com ele. Uma nova jornada estava apenas começando, e ele sabia que cada passo que dariam juntos os tornaria mais fortes. Era preciso continuar. Para cada história que veio à tona, várias outras esperavam para serem contadas. Juntos, eles se prepararam para desbravar um futuro em que todos se sentissem respeitados e pertencentes. Seja mudança, mover-se com coragem. Essa seria a mensagem que Lucas e seus amigos levariam juntos adiante. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajude a espalhar esta mensagem de amor e união. Comente suas reações e teorias sobre o final e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos transformar o mundo.